A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. A paz do Senhor, igreja. Amém. É uma honra poder estar aqui com os irmãos na noite de hoje. Gostaria de pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 10. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nessa noite. Louvo a Deus também pela vida do pastor Carlos. É um grande amigo. Obrigado pela oportunidade. É uma grande alegria para nós. Amém? Pastor Mateus, Deus abençoe. Mandei uma mensagem para o pastor Mateus ontem. Falei, bora lá na laje, Mateus. Você mora aí do lado. Aí ele falou, vou dar. Falei, ô glória. Obrigado, Mateus. Pastor Mateus, muito obrigado. Também está comigo a minha esposa, vem me acompanhando. Chegamos hoje aqui no Rio, viemos de São Paulo. Nem descansamos ainda. Já andamos esse Rio de Janeiro boa parte já hoje. E Deus nos deu vitória. Também está ali o nosso amigo China. China, sem comentários, né? Me resgatou ali embaixo, ali como que é o nome ali? No mototáxi, né? Ele falou, tô aqui no mototáxi, parou o trânsito, entrou no carro. Falei, China, tu é doido, vai entrar no carro no meio da rua. Deus deu vitória pra gente. Diga glória a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, amém? Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Todos acharam? Está escrito assim. E eles chegaram a... Pode sentar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso amigo pastor Nelson, pastor Carlos, pastor Nelson. Pastor Nelson está nos assistindo lá em Mato Grosso. Está acompanhando o culto lá no Mato Grosso, pastor Nelson. Mandou para nós aqui a mensagem, a foto dele assistindo o culto e tudo. Deus abençoe pastor Nelson em nome do Senhor Jesus. Amém? Ao chegar aqui no Rio, o pastor Fábio nos recebeu em sua casa. Também um grande abraço para ele. Em nome de Jesus, ele ia nos acompanhar, não pôde, que ele tinha uma administração, conselho de pastores, e por isso não pôde estar aqui, mas mandou a paz do Senhor aos amigos, amém? Ao pastor Carlos. Meus amados irmãos, sem mais delongas, eu tenho de Deus uma palavra nessa noite para não só abençoar a sua vida, mas a sua e a minha vida também. Porque o ouvido mais próximo da boca do pregador é o dele próprio. Então nós não pregamos apenas para quem está ouvindo, pregamos para nós também. E a Bíblia Sagrada nos relata que Jesus chegou em Jericó. Jesus estava acompanhado com seus discípulos. E quando Jesus chega em Jericó, houve uma mudança na cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó ela é uma das cidades que já sofreu grandes batalhas. Certa feita foi destruída e foi liberada até uma palavra que maldito seria todo aquele que tentasse reedificar Jericó. A Bíblia Sagrada nos relata então que durante a história Jericó foi novamente reedificada. E uma grande maravilha vai acontecer agora, porque quem vai pôr os pés em Jericó? Vai colocar os pés lá para tirar maldição. Vai colocar os pés lá para quebrar maldição. Vai colocar os pés lá para fazer mudanças de vida. Nos evangelhos sinóticos nos relata o livro de Lucas e o livro de Mateus que quando Jesus chegou em Jericó, havia 2 cegos logo na entrada de Jericó. Quando Jesus chegou em Jericó, havia logo 2 cegos e Jesus cura os 2 cegos. Esses pedem a misericórdia do Senhor e o Senhor age com misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nenhum de nós sermos consumidos. Nós não merecíamos estar aqui, mas foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Nós deitamos e nós acordamos e levantamos, porque a misericórdia do Senhor se estendeu sobre nós mais um dia para a glória de Deus. A misericórdia do Senhor é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, sobre a tua família. Se não fossem as misericórdias do Senhor, o inimigo já teria ceifado a tua vida, o inimigo já teria destruído a tua família, mas Deus com rica misericórdia, grandíssima misericórdia, colocou as mãos dele sobre você, te trouxe no culto da laje, no culto dessa noite, para te dizer uma palavra: é hoje que eu vou entrar na tua casa, é hoje que eu vou visitar a tua Jericó, é hoje que eu vou quebrar maldição, é hoje que eu vou curar a enfermidade, é hoje que eu vou fazer a libertação na tua vida. Quando Jesus chega nessa cidade, também ao encontrar esses 2 cegos, Jesus libera a cura sobre os 2.
Só que também Jesus, ao chegar em Jericó, encontra um homem por nome de Zaqueu. Este que quis ter a graça de ver Jesus, porém a Bíblia nos relata no livro de Lucas, capítulo 19, ele era de pequena estatura, e quando Jesus realizou já os primeiros sinais do seu poder, os primeiros sinais do reino de Deus na cidade de Jericó, grande multidão já se começou a aglomerar aonde estava Jesus. Jericó é uma cidade baixa da Palestina, e havia em Jericó um caminho que levava diretamente a Jerusalém. Muitas pessoas tinham que passar por Jericó para poder subir para Jerusalém. Está acontecendo exatamente em Jericó este grande mover próximo do período da paixão de Cristo, ou seja, o período da Páscoa, a qual todos os judeus estão saindo das suas cidades vizinhas, estão passando por Jericó e estão indo a caminho de Jerusalém. Só que antes deles chegar a Jerusalém, eles precisam passar por Jericó, por ser uma das últimas cidades, e nessa Jericó eles precisavam se reabastecer, precisavam-se até mesmo renovar as suas forças, porque para chegar a Jerusalém havia uma subida íngreme, havia um topo íngreme, e eles tinham que se esforçar um pouco mais. Então em Jericó muitos paravam para poder reabastecer as suas forças, muitos paravam em Jericó para poder renovar as forças, até mesmo dos animais que iam com ele, para poder alimentar, matar a sua sede, porque logo após a subida seria muito íngreme e cansativa. Em Jericó havia naquele local algumas pousadas, alguns locais para aquele povo poder então se estabelecer. E presta bem atenção, porque Jericó nunca foi local para alguém viver. Jericó podia ser passagem. E eu vim abrir um parênteses aqui dentro dessa mensagem, porque tem pessoas aqui querendo habitar em Jericó. Jericó não é o meu nem o teu caminho. Jericó é passagem para chegar a Jerusalém. Você não entendeu? Eu vou melhorar esse negócio para você. Jerusalém é a cidade do nosso Senhor, é a nova Jerusalém. Jericó não é o meu lugar, pastor Carlos. Jericó não é o teu lugar, pastor Carlos. Jericó não é o lugar da igreja. A igreja pode até passar, mas a igreja vai subir, e vai subir para Jerusalém. Jericó não é lugar para você ficar. Jericó é o teu passado. Jericó é o teu momento de pecado que você já teve na vida. Jericó, eu vou falar, Jericó é a esquina da biqueira. Jericó é o ponto da prostituição. Jericó é o ponto da maldição. Só que na Jericó de alguns aqui, Jesus chegou para te estender a mão e te tirar da maldição e te dar vida para a glória do nome dele. Olha para o seu irmão, diga para ele: Jericó é passagem. Não, diga para ele: Jericó é só passagem. Você até chegou em Jericó, mas seu lugar não é Jericó. Tem muita gente querendo fazer tenda em Jericó. Tem muita gente querendo fazer tenda no lugar do seu passado. Olha para o seu irmão e fala assim: lugar do seu passado não é para você habitar. Fala: esqueça o teu passado. Diga para ele: esqueça o teu passado. Eu vou abrir esse negócio aqui, pastores, porque tem muita gente que vem de um passado que muitas das vezes não é nem bom lembrar. Logo eu vou falar. Tem muita gente que vem de um passado de criminalidade. Tem muita gente que vem de um passado de prostituição. Tem muita gente que vem de um passado a qual não foi agradável a ninguém. E quando está hoje caminho de Jericó, fica a lembrar, caminho de Jerusalém, fica lembrando da sua Jericó, fica lembrando do seu passado, e todas as vezes que ele começa a subir e vai dizer: agora eu chego em Jerusalém, o passado traz ele de volta para Jericó. Pelo amor de Jesus Cristo, esquece o teu passado e segue rumo a Jerusalém, meu irmão. Esquece aquele relacionamento que não deu certo. Esquece aquele companheiro que só te oprimia. Esquece aquela companheira que só te maltratou, te traiu. Abandona o teu passado e segue em seguida de Jerusalém, rapaz. Sacode seu irmão que está do seu lado e fala bem assim: tu vai ficar em Jericó até quando, hein? Já viu aqueles irmãos que se convertem? Está um tempo na igreja, acontece uma situação, ele já quer chamar comando, já quer chamar irmão, já quer chamar isso, quer envolver a malandragem, quer envolver o traficante, quer envolver, mas peraí, você já não é mais de lá. Você está rumo a Jerusalém. Esquece Jericó, pelo amor de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que quando ele chega em Jericó, cura 2 cegos.
Os evangelhos sinóticos encontramos. Então a multidão já começa a aglomerar pelos milagres. Porque a multidão adora milagres, sim ou não? Sim ou não? Todos nós adoramos ver milagres. Nós ficamos felizes em ver alguém dizer: olha, eu tinha câncer, eu fui curado do câncer. E não só ouvir, ficamos mais felizes quando nós vemos alguém passando pelo processo da cura cancerígena, e depois vemos a pessoa restaurada, de pé, louvando o nome do Senhor e dizendo: verdadeiramente o Senhor é contigo. Nós ficamos felizes em ver alguém que estava no mundo errado, aceita Jesus, se converte ao Senhor Jesus e passa a ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de bem, e ela começa a conquistar carro, casa, apartamento, começa a viajar. Nós falamos assim: eu via quando ele vivia em Jericó, eu via quando ele vivia na beira do caminho, eu presenciei, agora eu vejo ele subindo para Jerusalém, agora eu vejo ele viajando em destino de Jerusalém. Que coisa linda! Eu adoro ver Jesus fazer milagres. A igreja gosta disso. Aquele que diz que eu não me importo com milagre é um hipócrita. É um hipócrita. Eu gosto de orar pelo enfermo e ver o enfermo curado. Eu gosto de orar por alguém que está com dor de cabeça e falar assim: agora balança a cabeça. E ela balança a cabeça e não tem mais dor nenhuma. Eu falo: glória a Jesus, a tua fé te curou. Eu não me preocupo com isso. Isso é hipocrisia. É lógico que nós devemos se preocupar com isso, porque Jesus falou: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome. Olha para o seu irmão e fala assim: não é no nome dos pastores, é no nome de Jesus. Profetiza para ele: a tua vitória hoje chega, em nome de Jesus. Diga: a tua bênção hoje chega, em nome de Jesus. A cura hoje chega, a libertação hoje entra na tua casa, em nome de Jesus. Em Jericó, Jesus encontrou Zaqueu, já tinha uma grande multidão. E quando Jesus encontra Zaqueu, Zaqueu se esforçou tanto para poder ver Jesus, tanto que o texto diz que ele subiu em uma figueira braba. Só que o texto fala que quando Jesus chegou próximo de onde estava Zaqueu, Jesus falou para ele: desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa. Como eu disse, Jericó era um local de passagem para Jerusalém. Podiam até pousar, mas não habitar. Por isso Jesus vai dizer: eu vou pousar em tua casa, Zaqueu. Eu vou parar em tua casa, vou passar a noite em tua casa, vou reabastecer com os discípulos, mas não vou ficar na tua casa, porque eu tenho algo para fazer em Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele libera uma palavra: hoje houve salvação a esta casa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus não visita casa de ninguém sem não deixar o rastro da salvação. Diga para o seu irmão: Jesus hoje vai contigo para casa. Diga para o seu irmão: Jesus hoje vai entrar na tua casa e vai deixar um rastro de salvação. Vai deixar a glória da salvação hoje. A glória de Deus vai contigo hoje e haverá salvação no teu lar. O texto nos relata que eles chegaram em Jericó. E ao chegar em Jericó, tudo isso aconteceu. Só que o texto nos relata agora que estava saindo eles de Jericó. No dia seguinte, estão saindo de Jericó. E a Bíblia nos relata que há uma multidão com eles. Pois bem, como eu disse, estava próximo da festa da Páscoa. E todos os judeus estavam peregrinando por Jericó para ir a caminho de Jerusalém. E muitos que viram Jesus curar no dia anterior, muitos que viram Jesus operar salvação no dia anterior, ficaram também em Jerusalém esperando agora o Senhor sair da casa de Zaqueu e subir a Jerusalém. E agora está Jesus, eu imagino isso o texto não diz, mas eu estou conjecturando, que Jesus acorda pela manhã com seus discípulos, faz uma oração, faz uma reunião, participa de uma comunhão, e agora sai da casa de Zaqueu em direção a Jerusalém. Tem uma multidão esperando Jesus, porque o povo não é bobo, irmão. Aonde tem a bênção, eles estão. Sim ou não? Eu não vou onde tem briga, eu só vou onde tem a bênção. Amém ou não amém? Sim ou não?
Se você vem aqui e encontra eu brigando com o pastor Carlos, eu pregando contra o pastorado, eu pregando contra o ministério pastoral, eu pregando contra missões, pregando contra cura, contra evangelismo, usando teses teológicas para poder rebater mensagem de outros, você vai vir aqui? Claro que não, eu também não viria, porque eu não vou onde tem contenda, eu não vou onde tem briga, mas se nós estamos aqui é porque a bênção do Senhor habita neste lugar. Quantas vezes você já foi abençoada neste altar? Quantas vezes você já foi abençoada nessa terra? Quantas orações respondidas? É porque a bênção do Senhor está presente aqui. A gente não é bobo, olha para o seu irmão e fala assim: eu não vou em lugar que tem briga, eu só vou em lugar que tem bênção. Quer ver eu chegar o primeiro do culto? Fala que o culto é de ação de graça. Eu sou o primeiro a chegar, eu cancelo tudo, diga glória a Deus. Falou que o culto é ação, pastor, o culto é ação de graça, oh glória. Você vai ver obreiro que não vinha vir, membro que não aparecia 15 dias aparecer. É só falar, haverá um banquete no final do culto, porque o culto é de ação de graça. Oh meu Deus do céu, a escada vai ficar a gente fazendo fila para entrar. Por quê? Porque está lá a bênção, a pessoa está sabendo, tem bênção, tem sustento, tem alimento, tem providência, tem a bênção do Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, fala assim: ainda bem que você veio neste culto, porque é neste culto que a tua bênção está sendo liberada. Creia nisso, que é neste culto que a tua vitória está sendo liberada. Não é porque o pastor vem de São Paulo pregar, mas é porque ele prega em nome de Jesus. E bendito é todo aquele que vem em nome do Senhor. Saindo ele de Jericó, uma multidão começa a acompanhar. Só que o texto nos diz que na beira do caminho havia um homem, e este homem era cego, e ele é conhecido na Bíblia como Bartimeu. E todo mundo aqui sabe que Bartimeu, Bar significa filho, Timeu era então o seu pai, e todo mundo já entende esse mistério. Mas independente disso, eu não vim falar sobre quem era, o significado do nome, de quem ou da pessoa. Eu vim falar exatamente do Senhor Jesus, que quando entra em qualquer lugar de maldição, ele transforma a maldição em bênção. Quando ele entra em qualquer lugar de pobreza, de miséria, ele transforma o lugar de miséria em lugar de glória, em lugar de fartura. Jesus, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida. Olha para o seu irmão e fala assim: não é de qualquer maneira, não. A vida com Jesus é com abundância. Será que você pode dar glória a Deus? A vida com Jesus é com abundância. Talvez quando você chegou nos caminhos com Jesus, a sua vida era uma. Talvez nem tinha muita formosura e nem parecer, mas agora perseverando, já começou a brotar algumas raízes da grandeza do Senhor. E alguém está olhando e está dizendo: valeu a pena, hein? Valeu a pena perseverar. Já estou vendo Deus mudar a tua casa, já estou vendo Deus mudar tuas vestes, já estou vendo Deus mudar teu transporte, já estou vendo Deus mudar a forma de você falar, já estou vendo Deus mudar os caminhos que você tem andado trilhando. Eu já estou vendo Deus agir na tua vida. A Bíblia relata que o moço estava na beira do caminho. Olha para o seu irmão e fala assim: beira do caminho não é lugar para crente ungido. Diga: beira do caminho não é lugar para quem tem chamado. Diga: beira do caminho não é lugar para quem tem promessa. Ele está na beira do caminho. Por ele estar na beira do caminho, o texto diz que ele vivia ali a mendigar. Ele vivia o quê? Ele vivia o quê? A mendigar ali, porque ele sabia que naquele caminho havia muitos viajantes, muitos peregrinos que passavam por ali em direção a Jerusalém, e o coração desses peregrinos vem totalmente grato, o coração desses peregrinos vem totalmente tomado por uma generosidade, porque eles estão indo para sacrificar ao Senhor no tempo da Páscoa, e quando eles estão indo a caminho, eles vão abençoando os moradores de rua, os mendigos, aqueles
aqueles que estão necessitados, eles vão ajudando, vão abençoando, porque eles precisam chegar diante do Deus Todo-Poderoso com o coração aberto e apresentar a Deus o sacrifício, porque Deus não recebe, Deus está pouco importado com o sacrifício. Deus quer saber de um coração quebrantado. Deus está pouco se importando se o sacrifício é grande ou pequeno. Deus está olhando a intenção do coração. Aí tem gente que fala assim: eu dou o dízimo de 10 mil, mas vivo no adultério. Pouco importa os seus 10 mil. Tu vai para o inferno com 10 mil e tudo. Se Jesus voltar, o inferno te espera. Se você não se arrepender do adultério, o inferno te aguarda. Pouco importa, eu dou o dízimo, pastor, e o meu dízimo é o melhor, é o maior da igreja. Só que você não abandona a mentira, não abandona a prostituição. Ora está com um, ora está com outra, ora está com a mulher, ora está com o homem. Não aguenta ver uma mulher passando, não aguenta ver um homem passando. Se prepara, se Jesus voltar e você não estiver arrependido, se o homem não estiver arrependido desses pecados, ele vai para o inferno. Olha para o seu irmão e fala bem assim: o sacrifício é bom, mas a obediência é melhor. Quem está entendendo, diga amém. É bom sacrificar ao Senhor. É bom, sim ou não? Só que obedecer é melhor do que sacrificar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: continue sacrificando, mas junte o sacrifício com a obediência. Ah, eu não consigo, se esforça pelo menos. Ah, eu não consigo, tenta pelo menos. Ah, eu não consigo, dá o primeiro passo pelo menos. Dá o primeiro grito. Dá o primeiro pedido de socorro. Dá o primeiro brado: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi o que Bartimeu fez. Quando Bartimeu viu uma multidão passando, ele falou: peraí, todo mundo passa por aqui. Só que esse povo que está passando, o som deles é diferente. O barulho que eles estão fazendo é diferente de todos que passam. Eu estive aqui ontem, ninguém passou fazendo esse barulho que eles estão fazendo. Eu estive aqui no dia anterior, ninguém fez o som que eles estão fazendo. O som desses é diferente. Quem é que está passando? Quem está passando por aqui? Então, Bartimeu pergunta, ele se interessou em saber quem está passando. Sabe qual é o problema de muita gente nos dias atuais? É que não tem interesse de mudança, não tem interesse de conhecer, não tem interesse de procurar saber. Eu vou falar, Jesus. Sabe por que tem gente que fala assim: eu vou sair da igreja porque fulano disse isso e aquilo. E eu falo: mas você sabe se isso é verdade? Eu nem quero nem saber. Eu suspeito que é verdade. Aí a pessoa sai da igreja sem saber se é verdade. Não tem nem interesse de procurar saber. Olha para o seu irmão, com muito carinho, diga assim para ele: se interessa a saber das coisas. Não, eu vou chegar lá e eu vou meter o pé na porta e eu vou brigar e eu vou xingar. Mas por quê? Porque eu ouvi dizer que falaram isso, que falaram aquilo. Não, eu vou chegar lá, eu vou pedir as contas, eu vou pedir para me mandar embora. Mas por quê? Porque eu ouvi dizer que fulano está recebendo agora mais do que eu. Mas você tem certeza? Procura saber. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: para de ser presunçoso e procura saber das coisas, rapaz. Fica presumindo. Não, porque olha a hora que é. Ele ainda não chegou. Não chegou ainda uma hora dessa. Deve estar com as quengas, com as raparigas. Quando ele chegar, ele vai ver: hoje eu também não cozinho. Uma hora dessa não chegou em casa, não vou cozinhar. E vou tratar ainda com brabeza. Vou tratar ainda com raiva. Quando ele me falar boa noite, eu vou dizer: só se for para tu onde você estava. Sem procurar saber das coisas. Sem ter interesse de procurar saber com humildade o que foi que aconteceu no caminho, quem o prendeu no caminho, o trânsito que teve, o acidente que teve, a causa que o impediu de chegar mais cedo. Sem feijão não dá, né, varão?
A panela voa. Olha para o irmão que está no celular, se tem interesse primeiro de saber o que está passando, de saber o que está acontecendo, de saber o que se passa, para depois você gritar. Não sai gritando sem saber qual é o motivo, não sai gritando sem saber o porquê do movimento, não sai gritando sem saber quem está passando. Grite com certeza de quem você sabe quem é. Eu vou gritar. Hein, pastor Mateus? Eu vou gritar, eu vou brigar. Vai, então briga, filho, vai, grita, vai. Sabe nem o que está acontecendo, grita, vai, briga, vai, xinga, fala o que você quiser. Bartimeu, ele se interessou em saber quem está passando. Olha para o seu irmão e fala assim: tenha interesse. Fale, procure saber, procure conhecer. O pregador falou isso e isso, procure conhecer o que o pregador está pregando. Para de comer tudo que se faz, se entrega na boca. Para de comer qualquer tipo de mensagem, procure saber. Pega a Bíblia depois que foi pregada, vai para casa com ela, senta em qualquer lugar, vai no carro, vai meditando, faça o que você puder no dia seguinte, na hora do almoço, pega o texto que foi lido e procure saber. Procure conhecer. Você só tem a ganhar quando você busca o conhecimento. Quando você busca saber das coisas, você só tem a ganhar. Quem está entendendo, diga amém. Ele procurou saber, olha que interessante. E ele disse, perguntou, o que está acontecendo? Quem está passando? E aí falaram para ele, é Jesus. Jesus? Jesus de Nazaré. E Bartimeu me dá outra lição. Talvez nesse dia aqui, ele já tinha ouvido falar, talvez, isso é conjecturação minha, quem está entendendo, diga amém. Porque, eu não sei aqui na Rocinha, mas lá no bairro onde eu moro, acontecimento de um exemplo do sábado, no domingo está todo mundo sabendo. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei. Mas lá aconteceu na entrada do bairro, no sábado. No mesmo sábado à noite já está todo mundo sabendo. E no domingo é o comentário da padoca. Quem não estava no bairro sábado fica sabendo domingo. É pôr o pé na padaria, já tem alguém dizendo: sabe o que aconteceu ontem de manhã lá na entrada da cidade? Não. O que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim e assim. Foi mesmo? Foi, rapaz, estou te dizendo. Eu não sei aqui, mas lá da onde eu venho é assim. Talvez, eu estou dizendo talvez, estou conjecturando, eu estou pondo minha cabeça para pensar que quando chegaram no dia que Jesus chegou na cidade e houve milagre e houve salvação, chegaram para Bartimeu e falaram: está sabendo o que já começou a acontecer na entrada da cidade? Está sabendo o que já começou a acontecer? Não estou sabendo. Teve cura de cegos, teve salvação, o publicano foi liberto, houve, olha, um mover tão tremendo. Quem é? É um tal de Jesus de Nazaré. É um tal de Jesus de Nazaré. Como que é esse negócio? E talvez contaram para ele. Só que quando agora ele está sabendo que quem está passando pelo caminho que ele está a mendigar é Jesus de Nazaré, Bartimeu me ensina a ser um crente sem preconceito. Bartimeu me ensina a ser um crente que não tem preconceito. Como assim, pastor? Você lembra que quando os discípulos, Jesus está chamando os discípulos para andar com ele, e um dos seus discípulos vai até um homem por nome de Natanael e diz para ele: temos encontrado o Cristo. Quem é esse Cristo? É um homem por nome de Jesus. De onde que ele é? É de Nazaré. Então Natanael vai dizer: Nazaré? Nazaré é lugar de gente boa, rapaz. Nunca vi nada bom vindo de Nazaré. Eu nunca vi nada elegante vindo de Nazaré. Um ungido vindo de Nazaré. Nazaré não tem nem profeta. E como vai ter o Messias? Como vai ter o ungido? Aí o discípulo diz: então vem e vê. Vem e vê. Talvez, irmão, se alguém chega e vai dizer: onde você mora? Eu moro na Rocinha. Deus tem mais. Rocinha, irmão, os outros têm costume de ter preconceitos sem nem saber da causa, sem nem saber da situação. Eles criam um monstro, eles criam com tanto preconceito, cria tanta situação que eles ficam atônitos, abismados, e até mesmo começa a rejeitar a bênção por causa do preconceito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não tenha preconceito, não. Diga: se você tiver preconceito, portas podem se fechar para você.
Bartimeu vai me ensinar a ser uma pessoa sem preconceito. Como assim? Quando falaram para ele, é Jesus de Nazaré, ele poderia falar assim, mais um passando de Nazaré. E vindo de Nazaré não pode ser coisa boa. Vindo de Nazaré não pode ser alguém inteligente. Vindo de Nazaré não é ninguém tão importante. Quem está me entendendo, diga amém. Só que Bartimeu falou assim, opa, é de Nazaré? Tá. Então deixa Nazaré de lado, porque pouco importa de onde ele vem, sabendo quem ele é. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, pouco importa se vem da Rocinha, se vem da Zona Norte de São Paulo, se vem de Guarulhos, eu quero saber quem ele é. Eu quero, o que importa é que eu conheço, o importante é que eu sei que é. Sabe qual é o problema? Eu vou falar, posso falar sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não é o caso do pastor Carlos, porque eu já conheço o pastor Carlos, há um bom tempo que nós nos conhecemos. É a primeira vez que ele me permite chegar aqui. Antes, se ele fosse uma pessoa que não procurasse saber quem era, logo quando ele nos conheceu, ele falou, não, vamos lá pregar lá. Mas não é assim que funciona. Mas tem muito lugar por aí, tem muita casa por aí, e eu vou dizer até mesmo na casa de vocês. Tem gente entrando que vocês não sabem nem quem é. Tem muita gente pregando nos altares que a igreja não sabe quem é. Os pastores não procuram saber quem é. E é por isso que há muito entre nós escândalos e tantas defamações. Mas se você quer cuidar da casa, procure saber quem é. Procure saber quem está passando. Procure saber quem está chegando. Procure saber quem está batendo na tua porta. Para de sofrer, querido. Todo mundo você põe na tua casa. Para de sofrer, minha irmã. Ai, mas ela tem uma carinha boa. Ela vai roubar teu marido. A carinha dela é boa. Beleza, legal. Depois você que fala aqui com o pastor manda mensagem para mim lá. Procure saber quem vai na tua empresa, rapaz. Não, mas a situação dele está caótica, a situação dele está crítica, está devendo 5 meses de aluguel, está atrasada a água, a luz, está quase para ser despojado, eu vou pôr para trabalhar comigo, põe, beleza, legal, põe sem saber quem é, e depois você vai ver ferramentas sumindo, vai ver objetos da casa sumindo, objetos da empresa sumindo, e você vai dizer, o que aconteceu aqui? Você colocou um Jonas no teu barco, uma pessoa desobediente, sem saber quem é. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, até para andar com você, se não tiver a mesma aliança com Deus que você tem, não serve para andar com você. Lembra de Acabe e Josafá? Quem lembra de Acabe e Josafá, levanta a mão. Josafá chegou, encontrou tudo organizado, Acabe recebendo profecias de tudo que é canto, vai que a vitória é certa, vai que o exército vai ser vencedor. Josafá chega e fala assim, mas espera aí, entre todos esses 400 que tem aí, não tem um para falar em nome do Senhor? Aí Acabe, tem um aí, mas só fala mal de mim. Então chama ele. Mandaram chamar o profeta vai chegando próximo, já vão dizendo para ele, olha, os outros profetas dizem isso, isso e isso. Em outras palavras, eu não sou os outros profetas, tá? Eu vou falar o que o Senhor mandou. Sabe qual é o problema de muita gente dessa geração? É que vive sempre falando o que os outros já vêm falando. E nunca tem uma revelação nova do alto. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, tenha conhecimento, por favor. Não vai se unir com qualquer um não, não vai andar com qualquer um não. Não, mas ele chegou e solta, rouba aqui, e sapateia, e rodopeia, e fala em mistério, entrega a revelação, profecia. Tá, procura saber, querido. Outro dia, chegaram lá na igreja nossa, lá em São Paulo, e falaram, pastor, eu queria apresentar ao senhor um apóstolo top, prega, um mistério forte. Eu disse, deixa eu ver a foto. Aí eu vi a foto e falei, e essas roupas aí, é de homem, é? Não, porque essas roupas aí, no meu ministério, não entra não. Mas só pelas roupas, pastor? Oxente, isso daí é um gay enrustido. Tá na cara. Não, mas é uma bênção, prega, entrega a revelação, profecia. Eu falei lá, aqui não. Aqui depois de Deus, quem manda é Deus, mas depois de Deus ele deu a minha autoridade para abrir a porta para quem vai vir. Caso contrário, aqui não. Oxente,
Pouco tempo depois, e é bom que está indo para a internet, que ele vai saber que eu estou falando dele. Pouco tempo depois, e pode jogar ao vivo, depois põe a gravação. Pouco tempo depois, o cidadão está na homossexualidade. O que pregava, rodopiava, cantava, profetizava, agora abandonou a igreja, está na homossexualidade. Tenha conhecimento de quem vai andar contigo. Tenha conhecimento de quem vai sentar do teu lado. Tenha conhecimento de quem vai sentar na tua mesa. Deus deu a bênção para você repartir com profanos. Deus deu a bênção para você repartir com pilantras. Deus deu a bênção para tua casa, para você dividir com salafrários. Para com isso, tenha conhecimento. Quem está passando é Jesus de Nazaré. Esse eu conheço, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já viu aqueles que vêm pedindo dinheiro emprestado? Presta aí, pastor. Eu te pago daqui 15 dias. A bênção é tua, tu vai dividir por quê? Não, eu pago, pastor. Está amarrado, irmão. Se você não está tendo hoje, amanhã, tu some e nunca mais me vê. E quando eu te ligar, tu me bloqueia. Quando eu te ligar, tu me bloqueia. E quando eu for te cobrar, você vai falar que eu sou um crente ruim. Você vai dizer que eu não sou de Deus. Você vai dizer que eu prego e não vivo o que prego. Então, a benção é minha. Vai pedir emprestado no banco. Vai pedir emprestado. Não tem um nome. Se você não cuidou do seu nome para pedir para o banco, vai cuidar do que é meu, rapaz. Tenha conhecimento. Conheça as pessoas que andam com você. Conheça as pessoas que entram na tua empresa, na tua casa, que faz parte da tua comunhão. Conheça essas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Bartimeu me ensina isso. Bartimeu me ensina que para ele gritar mais alto, para ele impor força a clamar, ele primeiro precisou conhecer quem ele está gritando. Olha para o seu irmão e diga assim: se fosse qualquer outro, a história de Bartimeu ia continuar do mesmo jeito. Mas como ele sabia quem ele estava gritando, a história dele vai mudar naquele dia. Se fosse qualquer outro, Bartimeu ia gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, e nada ia acontecer. Mas como ele sabia quem ele estava gritando, houve as palavras negativas que disseram para ele: cala-te, porque ele não vai te ouvir. Afinal de contas, a multidão era grande. Cala-te, que ele não vai te ouvir. Só que quanto mais diziam para ele se calar, o texto diz que ele gritava mais alto ainda. Ele estava dizendo: eu sei quem ele é. Pouco me importa se falaram que ele é de Nazaré. Eu sei que ele vem da descendência de Davi e que ele é o ungido de Deus. Ele é o escolhido, ele é o Messias e só ele pode me salvar. Então eu vou me esforçar mais, eu vou clamar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou gritar mais. Cadê uma igreja que ora mais? Levanta a mão, porque a salvação vai vir, a libertação vai chegar. Grita por misericórdia, que ele vai te ouvir. Ele gritou. E o interessante é que Jesus parou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: uma fé que para Jesus. Existe na Bíblia Sagrada várias pessoas que pela fé pararam Jesus. O centurião de Cafarnaum parou Jesus. Jesus estava indo para a casa dele. E ele disse: não, mandou dizer: não venha na minha casa, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus parou e disse: nunca vi tamanha fé. Olha para o seu irmão e fala assim: essa é a fé que você precisa ter. A fé que para Jesus. A Bíblia diz, já foi falado aqui, que Jairo está indo com Jesus para a casa de Jairo. E no meio do caminho, uma mulher que com 12 anos sangrava, toca na orla de Jesus, porque dentro dela ela dizia: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Se é mais ou menos você que chegou aqui no culto hoje dizendo: se eu tão somente conseguir chegar naquele culto, vai ter libertação na minha vida, vai ter salvação na minha casa, vai ter a porta aberta, porque é hoje que Jesus vai parar para falar comigo. A fé que para Jesus. Olha para o seu irmão e fala bem assim: esta é a fé que você precisa buscar.
Uma fé que para Jesus. Um clamor que para Jesus. Um louvor que para Jesus. Uma oração que faz Jesus inclinar os ouvidos e dizer: eis-me aqui para você. O que quer que eu te faça? Porque na hora que Jesus parou, mandou chamar. E eu disse: beira do caminho não é lugar para quem tem chamado. Beira do caminho não é lugar para quem tem promessa. Beira do caminho não é lugar para quem tem um sonho. Olha para o seu irmão e fala assim: vai colocar o sonho na beira do caminho até quando? Até quando? Sonha a vida toda ter uma empresa e vive a vida toda trabalhando para os outros. Até quando? Será que os anos que você já tem de experiência na área já não te deixa profissional o suficiente para você tomar uma atitude e ir para frente e dizer: a partir de hoje eu já não trabalho mais por um salário, mas eu vou fazer o próprio salário a ponto de sustentar outros? Vai deixar o sonho na beira do caminho até quando? Vai deixar o sonho do casamento na beira do caminho até quando? Só porque tua mãe não deu certo, tua avó não deu certo, tua tia não deu certo, teu vizinho não deu certo, só porque um monte de gente que você conhece não deu certo, casou, separou, vive amaciadamente a vida toda, e você vai viver assim até quando? Até quando? Não deu certo para tua mãe, não deu certo para o teu pai, mas com você o negócio é diferente. Você tem um Senhor na tua vida, vai dar certo, sai da beira do caminho. Jesus nesta noite te chama. Olha para o irmão que está do seu lado assim: aceita o chamado. Não, porque tem obreiros aqui parados. Tem pessoas que têm o chamado de obreiro, tem pessoas que têm chamado de missionária, tem pessoas que têm chamado de ministério, tem pessoas que têm chamado forte aqui, está no culto, que se afastou. Eu vou falar, Jesus. Tem pessoa aqui que se afastou, veio para o culto hoje para saber: talvez eu vou, e você veio, talvez, Senhor, fala comigo e o Senhor está te falando. Aceita o teu chamado e sai da beira desse caminho, rapaz. Ele está te chamando. Mandaram chamar o cego. Mandaram chamar o cego. O cego vem, lança de cima sobre si a capa e se achega a Jesus. E Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele poderia pedir tanta coisa, irmão. Ele poderia pedir vingança daqueles que lhe maltrataram. Ele poderia pedir que aqueles que talvez rejeitou ele a vida inteira ficasse da mesma forma que ele. É claro que Jesus não ia fazer isso, mas ele poderia pedir. Sim ou não? Ele poderia pedir o que quisesse. Jesus falou assim: o que quer que eu te faça? Jesus deixou para ele aberto o pedido. É como que Jesus tivesse pegado um cartão de crédito, sem senha, cheio de limite, entregasse na mão dele e dito para ele: faz o que você quiser. Faz o que você quiser. É como Jesus tivesse pegado um cartão dos maiores bancos, dando um exemplo, entregado para ele e falasse: agora você faz o que você quiser. Estou te dando a vida que todo homem quer ter. Uma vida de abastança, uma vida de grandeza financeiramente. Toma, faz o que você quiser. O que você vai fazer? Ele falou assim, em outras palavras: pouco me importa a riqueza dessa terra. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver. Eu quero ver. Oh, querido, tem gente que se tivesse diante dela 2 pacotes. Um pacote, dinheiro para a vida toda. E o outro pacote, fechado, selado, a salvação. A glória de Deus. Ela estava escrito assim, ó. Estava assim, ó. Dinheiro para a vida toda, escrito. E aqui, a glória de Deus, a salvação. Porém, com muitos impedimentos, muitas lutas, muitas barreiras.
Tem gente que nem olha para isso aqui, ó. Já pega o dinheiro. Se a campanha é de portas abertas, a pessoa até jejua. Se a campanha é de vida financeira, a pessoa faz 3 dias de jejum. Mas se a campanha é libertação, a pessoa nem no culto aparece. Se o propósito é vida financeira, a tua vida financeira vai mudar. Glória! Enche a igreja. Agora, se liberta do pecado, vai ter salvação, vai ter vida eterna. Ah, hoje eu não vou no culto não, vou no culto quando der. Quem está entendendo, diga amém. Bartimeu disse, eu quero ver. E aqui está o que da questão. Jesus olha para ele e fala, a tua fé te curou. A fé que para Jesus. A tua fé te curou. E interessante é que Jesus olha para ele e fala, a tua fé te curou, vai o teu caminho. Está no texto, depois você lê. Vai o teu caminho, a tua fé te curou. Só que em vez dele seguir o caminho dele, o texto fala, e a Jesus seguiu pelo caminho. Pegou não? Não acredito que você não pegou. Não, então eu vou melhorar. Depois que ele foi curado da visão, Jesus falou para ele, segue o teu caminho. Ele poderia ter feito o quê? Ido para qualquer lugar. Sim ou não? Jesus deixou para ele aberto o caminho. Jesus deixou para ele, cadê o irmão que falou dos 2 caminhos aqui? Ali o vaso, o profeta, filho do pastor Carlos na fé. Filho do pastor Carlos na fé. Calma, querido, calma. Ele já ia pedir pensão já ia pedir pensão, tempo atrasado da pensão, ele já ia pedir já. Calma, querido, é na fé. Dá glória a Deus, igreja. Não parece demais, irmãos? Parece muito, todo mundo fala isso, não fala? Eu não sou o primeiro, é mistério, diga glória a Deus. Ele vem trazendo o caminho aqui, sim ou não? Jesus falou, segue o teu. Jesus falou, tua fé te curou, segue o teu caminho. Aquele homem, se fosse uma pessoa ingrata, como muitos é. Aquele homem, se fosse uma pessoa que só tivesse interessado na bênção, como muitos estão. Aquele homem, que se fosse uma pessoa que só tivesse interessado na cura, como muitos estão. Ele ia ser curado, receber a bênção. E sabe o que ele ia fazer? Tchau, Jesus, muito obrigado, viu? Tchau, igreja. Tchau, pastor Carlos. Tchau, igreja Assembleia de Deus da Rocinha. Tchau. Por que tchau? Eu já estou vendo. Eu já tenho a cura. Eu já tenho a bênção. Mas o texto diz que aquele moço, depois que ele foi curado, ele passou a seguir Jesus no caminho. Ele não entrou no caminho largo. Ele preferiu o caminho apertado, o caminho estreito. E para onde Jesus está indo? Eu vou dizer de novo. Jesus está indo para Jerusalém. Sabe que Bartimeu está falando? Jericó nunca foi o meu lugar. Beira do caminho nunca foi o meu lugar. O meu lugar é contigo em Jerusalém, Jesus. Eu vou contigo para Jerusalém. Levanta a mão quem vai subir com Jesus. Levanta a mão quem vai subir com Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, o que é mais importante, o teu caminho ou o caminho de Jesus? Porque no teu caminho vai ter tropeços e não vai ter quem te ajude. Mas no caminho com Jesus, ainda que tenha obstáculos, você vai dizer, Senhor, tem misericórdia. E Ele vai estar do lado dizendo, levanta-te. Lembra de Pedro? Jesus construiu para Pedro algo glorioso, um caminho no meio do mar. Oh, glória! Não, você não está entendendo. Jesus construiu para Pedro um caminho no meio do mar. Você quer seguir o teu caminho ou você quer andar nos caminhos com Jesus? Porque nos caminhos de Jesus, no caminho de Jesus, Ele cria caminho até sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a andar. Ah, mas ele afundou. Mas andou. O texto diz que ele andou. Ah, mas afundou, claro, ele começou a ouvir os sons dos ventos. E todo aquele que para de andar pela fé e começa a andar pelo que ouve desagradavelmente falando, afunda. Agora, todo aquele que passa a andar pela fé, e uma fé, naquela fé que fala assim, eu ando não pelo que vejo, mas eu ando pelo que creio. Esse anda até sobre as águas.
Eu não sei qual é o mundaréu de águas que tem tentado te afogar. Eu não sei. Mas nessa noite, tem um aqui que ele pode te, levantar desse mundaréu e te colocar em barco seguro de novo. Olha para o seu irmão e diga assim: uma fé que para Jesus. E essa é a fé que você precisa ter hoje. Uma fé de não andar no teu caminho, mas andar no caminho que Jesus tem para você. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estava outro dia na zona norte de São Paulo, e eu estou indo aqui no caminho ali na Parada Inglesa. Quem conhece a Parada Inglesa? Alguém conhece a Parada Inglesa de São Paulo? Conhece? Estou indo aqui na Avenida Nova, na Parada Inglesa, e o Senhor falou: vira à esquerda. Eu falei: meu caminho é reto, vira à esquerda. Eu falei: mas o meu caminho é reto. Eu precisava passar da Parada Inglesa para o Jaçanã, tinha que passar pelo Tucuruvi para chegar no Jaçanã. Vira à esquerda. Aí eu virei à esquerda. Só que a esquerda, o caminho da esquerda é um caminho mais longo para mim. Mas eu falei: tudo bem, eu fui indo pela esquerda, fiz a esquerda. E lá em São Paulo tem um negócio que talvez aqui tenha também. É blitz sobre blitz. Lá é blitz todo fim de semana, blitz direto. E não é exatamente. Quando eu dei a volta, meu carro é o mesmo carro que eu vim hoje para cá. Não tem nada irregular, não tem problema nenhum, documentação está tudo certinho, graças a Deus, Deus tem cuidado. Só que só a encheção de paciência que às vezes é ser abordado, ser descriminalizado por causa da cor, que infelizmente tem muito disso, não sei aqui, mas lá tem demais. Outro dia, não sei se tem algum PM aqui, eu sei que não são todos igual, mas outro dia um olhou para minha cara e disse: eu vou dar um tiro na tua cara. Eu disse: oxe, por causa do quê que eu vou tomar um tiro na cara, moço? Ele disse: porque eu dou tiro na cara de bandido, quanto mais na tua, quer dizer, pô, eu falei: agora então de vez. Eu sei que não são todos que estão entendendo, diga amém. Fui abordado outro dia e ele falou: de onde que você é? Eu falei: eu sou do Jardim Felicidade. Ele disse: Jardim Felicidade? Aquilo lá é lugar de felicidade, rapaz. Só tem o que não presta naquele bairro. Infelizmente, quem está entendendo? Infelizmente a gente passa por isso. Por não ter, talvez para eles, um padrão que eles acham que é o padrão certo, a gente passa por essas coisas. Que está me entendendo, diga amém. Julgamentos, preconceitos e outras coisas mais. Então eu obedeci a voz do Senhor: vire à esquerda, vire à. E eu virei à esquerda, segui o caminho que o Senhor me deu. E o Senhor me livrou. Não só essa vez, outras vezes o Senhor já me livrou. Porque o mais importante não é o meu caminho, não é o que eu quero, mas importante é o que o Senhor tem para mim. Olha para o seu irmão e fala bem assim: Jericó não é o teu lugar, meu irmão. Aquela 3 mulheres não é teu lugar não, irmão. 3, 4 mulheres não é teu lugar não, irmão. 5 homens não é o teu lugar não, minha irmã. Aquela mentira que tu tem coberto pro resto da vida, tá te matando por dentro. Liga com o Senhor, se fala com Deus. Larga essa mentira, porque não é o teu caminho que te conduz para a salvação, mas é o caminho no Senhor que te conduz à vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Aquele homem teve a oportunidade, pastores e igreja do Senhor, de seguir o caminho dele. Jesus falou: vai no teu caminho. Ele poderia muito bem voltar para casa, ir para qualquer lugar, mas aquele homem vai e segue Jesus pelo caminho. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: continue seguindo a Jesus. Diga para ele: cada dia largue o mundo, renuncie o mundo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Segue a Jesus no caminho, igreja. Porque é Ele que nos conduz à vida eterna. Só Ele pode nos dar salvação. Amém? Amém? Para finalizar, eu gostaria de falar algo para o nosso amado irmão que está de pé. Qual é o seu nome, meu amigo? Ailton. Grande é o mover que Deus tem contigo na terra. E não é pequeno, eu digo grande. Só que o irmão, escuta isso, eu não te conheço, estou te vendo hoje pela primeira vez aqui. O irmão tem retardado isso, tem atrasado isso. O irmão, com suas atitudes, com sua vontade de seguir o seu caminho, tem atrasado isso. É tempo do irmão aceitar o chamado.
É tempo do irmão sair da beira do caminho. É tempo do irmão dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim? Porque não é a primeira vez que o Senhor fala isso comigo. E eu preciso saber que negócio que é esse. Eu preciso entender. Eu preciso que o Senhor me revele, me mostre, me direcione. Que o Senhor seja mais claro comigo. E o Senhor te esclarecerá. Irmão Ailton, levanta-te dentre os mortos e o Senhor te esclarecerá. Toma posse nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmão Ailton? Amém ou não amém, igreja? Amém ou não amém, igreja? Para finalizar, 2 minutos. Para finalizar, como é seu nome, meu senhor? Oh, glória, meu nome é Paulo. Deus tem só os mistérios. Meu nome é Paulo. Paulo, a obra de Deus na tua vida é linda, meu irmão. Nem era para você estar mais vivo. Não era mesmo. Não era nem para você estar vivo mais. Mas Deus é tão bom contigo. A misericórdia de Deus contigo é tão gloriosa, é tão tremenda, que Deus já fechou sepultura, já cortou laço, já cortou emboscada. Deus já fechou muitas vezes, não foi uma nem duas, mas muitas vezes armações só para poder te livrar. Por quê? Porque você é bonitinho? Não, é porque Ele é misericordioso e a obra é grande, e o trabalhar de Deus é grande, e o agir de Deus é grande. Sabe o que? Eu olho para o irmão e eu vejo o que? Humildade. Sabe o que é humildade? É dizer para Deus: Deus, eu não consigo, mas me dá força. E Deus diz: eu sou tua força. Sabe o que é humildade? É dizer: Deus, eu não posso. E Deus está dizendo: eu sou o que você pode. Em mim tu pode todas as coisas. Aleluia. Porque uma grande porta te abre essa noite. Aleluia. Toma posse. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer essa rica e ímpar oportunidade. Deus abençoe a todos. Pastor Carlos, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Mateus, Deus abençoe. Igreja, Deus abençoe por ter parado 1 hora do seu tempo para ouvir esta mensagem. E põe em prática, que você vai ver como Deus vai, oh glória, fazer grandes coisas na sua vida.